produção antecipada de provas e princípio do contraditório e ampla defesa. Meu nome é Oscar Valente Cardoso, eu sou professor, doutor em Direito, aqui eu falo sobre processo civil raiz. Se você tem interesse, acompanhe as minhas redes sociais, meu canal no YouTube, Instagram, LinkedIn e os textos que eu publico no meu site oscarvalentecardoso.com/blog. Eu vou comentar nesse vídeo uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, da terceira turma do STJ, sobre a necessidade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa na ação de produção antecipada de provas, que é regulada pelos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, ou seja, está lá nas regras sobre provas, e tem o objetivo principal de possibilitar a antecipação da produção de qualquer meio de prova, não apenas a prova oral, mas qualquer meio de prova, nas hipóteses previstas na lei, especialmente aquelas previstas nos incisos e no parágrafo 1º do artigo 381 do CPC. A ação de produção antecipada de provas, ela serve como um meio processual para assegurar que provas relevantes não se percam ou também para viabilizar a solução consensual do conflito. Também pode ser usada para justificar ou evitar a propositura do processo judicial ou também propiciar o arrolamento de bens para que as partes tenham a oportunidade de constituir os seus direitos de forma adequada. Essa espécie de ação normalmente é utilizada quando existir um risco de que o determinado meio de prova se torne indisponível ou menos confiável com o passar do tempo, como por exemplo, as testemunhas podem se mudar de país ou falecer ou estar em algum risco de morte ou uma das partes, o que justifica a antecipação da produção da prova para não se aguardar a fase de instrução da demanda principal para coletar essas provas. Documentos em papel ou em algum outro meio físico podem se deteriorar e algumas condições específicas que são objeto de perícia podem mudar ao longo do tempo. E o CPC 2015, como eu já falei no artigo 381, ampliou o cabimento da produção antecipada de provas em outras hipóteses além daquela que diz respeito à urgência na antecipação da prova. E o procedimento da ação de produção antecipada de provas é relativamente simples. A parte interessada apresenta a petição inicial com uma justificativa das questões de fato e de direito que levam à antecipação da prova, com fundamento legal, justificando o porquê de se antecipar e também especificando a prova que pretende produzir de forma antecipada. O juiz analisa o pedido, se considerar devido, pertinente e fundado em uma das hipóteses legais, autoriza a produção da prova com a citação da pessoa ou das pessoas interessadas na produção da prova ou no fato a ser provado. O interessado é quem eventualmente pode vir a ser parte, especialmente no polo passivo, como réu em um processo futuro. E depois da produção da prova, o juiz apenas homologa a prova sem realizar a valoração. Nós não temos a valoração de provas nessa ação, apenas a produção da prova com a homologação, sem nenhum tipo de valoração de provas. E apesar de a ação de produção antecipada de provas estar inserida lá nas normas do CPC sobre provas, elas se assemelham, o procedimento dessa ação basicamente é um procedimento especial de jurisdição voluntária, o que leva a alguns limites, porque nela, como eu falei, se busca apenas a produção da prova sem nenhum tipo de valoração. E considerando essas características do procedimento, o parágrafo 4º do artigo 382, o parágrafo 4º do artigo 382 do Código de Processo Civil, prevê que na ação de produção antecipada de provas não se admite defesa, ou seja, o interessado não apresenta contestação, ele apenas acompanha a produção da prova. Também não cabe nenhum recurso, seja do requerente, seja do interessado, com a única exceção do recurso cabível contra a decisão judicial que indeferir totalmente a produção da prova antecipada requerida pela parte que formula, que apresenta a petição inicial de produção antecipada de prova, ou seja, apenas quando o juiz indefere totalmente a produção antecipada de prova é que cabe
recurso nesse tipo de ação. Em nenhuma outra hipótese a lei prevê, o CPC prevê o cabimento de recurso, e também não há contestação, não há defesa, porque não há um litígio propriamente dito, mas apenas uma produção de prova em um momento anterior ao que ocorreria num eventual e futuro processo judicial. Mas, como eu falei, em março deste ano de 2023, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial 2037-088, 2037-088 de São Paulo, se concluiu que o interessado, essa pessoa que é citada para acompanhar a produção da prova, não deve ou não precisa desempenhar um papel processual meramente passivo de acompanhar a produção da prova, mas também pode, já nesse tipo de demanda, nesse procedimento da ação de produção antecipada de provas, exercer seus direitos e prerrogativas processuais, e principalmente aqueles derivados dos princípios do contraditório e da ampla defesa. E dentro dos direitos e prerrogativas processuais que derivam do contraditório e da ampla defesa, o acórdão do STJ esclarece que o interessado não se limita a acompanhar a produção de prova, mas também tem o direito de exercer determinados direitos no processo judicial, entre os quais estão o de impugnar, seja de forma prévia, quando é citado, seja após a produção da prova, a esse requerimento de produção antecipada de prova. Então, antes de o juiz decidir se defere ou indefere a produção antecipada de prova, ele precisa, em regra, a menos que seja uma situação que excepcione a aplicação do contraditório prévio e permita o contraditório postergado ou diferido, o interessado citado tem que ser ouvido antes da decisão judicial que defere ou indefere a produção antecipada de prova. E aqui nós temos, então, dois princípios processuais de extrema relevância que normalmente vão ser discutidos e alegados na ação de produção antecipada de provas, que são o contraditório e a ampla defesa, o que significa que mesmo que essa demanda seja destinada apenas à produção, sem nenhum tipo de valoração de provas, a pessoa ou as pessoas interessadas que forem citadas para acompanhar a produção da prova e que podem ser, em tese, a parte contrária em um processo futuro, tem o direito de ser ouvida, e em regra previamente, tem o direito de se manifestar sobre a produção antecipada dessa prova, o que abrange inclusive o direito de questionar o direito do requerente à produção antecipada de prova. Então, com fundamento no princípio do contraditório, as partes devem ter a oportunidade de apresentar os seus argumentos e de se manifestar sobre os argumentos do requerente, que é o caso aqui do interessado que vai ser citado, tem o direito de apresentar argumentos contrários aos argumentos do requerente da produção antecipada de provas, e com isso o STJ reconheceu que o interessado, mesmo nesse tipo de demanda, deve ter a oportunidade de se manifestar e inclusive de questionar a produção antecipada de prova ou de impugnar as provas que forem apresentadas ou produzidas nesse procedimento. E já com base no princípio da ampla defesa, a parte interessada na ação de produção antecipada de provas tem o direito de fazer uso de todos os recursos e meios legais disponíveis para garantir a sua futura defesa em um eventual processo judicial, o que pode compreender inclusive a produção de provas contrárias dentro da ação de produção antecipada de provas que, independentemente de serem produzidas por requerente ou pelo interessado citado, elas não vão ser valoradas nesse procedimento, apenas produzidas, apenas apresentadas. E com isso, esse acórdão da terceira turma do STJ traz consequências significativas para a ação de produção antecipada de provas, que é um procedimento de jurisdição voluntária, que tem a finalidade principal de obter, de coletar, de produzir provas que podem vir a ser usadas em um processo futuro, mas sem a valoração nesse momento. E a partir dessa decisão fica claro que as normas fundamentais do processo devem ser observadas em todos os procedimentos, inclusive nesse, e os direitos de todos os interessados na ação precisam ser efetivados. Então, a decisão do STJ reforça a concepção que foi
aprofundada a partir do Código de Processo Civil de 2015, baseado nos princípios constitucionais do processo, que, independentemente da natureza do procedimento, sempre devem ser respeitados os direitos e garantias fundamentais das partes envolvidas, o que aqui, nesse caso, compreende o requerente e o interessado na produção antecipada de provas. Com isso eu encerro esse vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário, curta, ative as notificações para saber das novidades, compartilhe e até a próxima.